Glória a Deus. Repete comigo assim: seguir a Jesus é a jornada. Então nós vamos falando sobre jornada, né? O Deus que te vê. O Deus que te vê no dia difícil, o Deus que te vê no dia bom, o Deus que te vê em lugares altos. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus te vê em lugares altos. O nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus de alegria, um Deus de unção e um Deus de poder. Mas a nossa vida e a nossa relação com Ele não é algo que aconteça automaticamente, não é um start, não é um estalar de dedos, mas é uma jornada, é uma caminhada que nós precisamos ter com Ele. Aqui na apresentação do Novo, a pastora Priscila dizia: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós estamos falando de uma jornada. Desde o nascimento até o dia que o Senhor o chamar, é uma jornada. Todos nós, diga eu, todos nós fazemos parte dessa jornada. Alguns estão andando longe do Senhor, outros estão andando com o Senhor, outros estão andando com o Senhor, mas não tão perto do Senhor. Mas o que Deus quer é fazer com que você cresça nessa jornada e desfrute da melhor maneira possível da sua presença e possa receber do próprio Deus tudo aquilo que Ele prometeu. Então vira para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem promessas extraordinárias para você. É para você. Isso não está ligado necessariamente se você merece recebê-las ou não, está ligado àquilo que Jesus fez por você. Agora, necessário se faz que você olhe para Jesus e siga Ele no decorrer da sua jornada. Sabe, alguns começaram a jornada muito cedo e hoje já estão velhos, já estão aí 40, 50 anos de jornada. Outros começaram a jornada agora, mês passado, semana passada ou ano passado. São novinhos na jornada. Mas eu quero lhe dizer que essa jornada existe. E Deus, Ele gosta disso. Ele quer caminhar com você, aperfeiçoar você dia a dia, para que você possa desfrutar de muito mais da presença dEle do que de outra coisa qualquer. Porque na jornada, Ele sempre estará com você. Diz amém. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: a caminho, diga, a caminho, ou seja, a jornada que ao homem parece boa, a caminho que ao homem parece direito, mas os fins dele, lá no final, serão os caminhos da morte. Por isso, nessa noite, nós precisamos observar o caminho e a jornada que nós estamos trilhando, seja dentro da igreja ou seja fora. É importante que a gente tenha percepção de que o Senhor Jesus, Ele é o caminho. Aliás, Ele disse isso, né, em João 14, versículo: eu sou o caminho. Vamos dizer de novo: eu sou o caminho. Então, Jesus é o. Interessante, é é um artigo definido, o caminho, não existe outro, Ele é o caminho, e Ele quer que você siga por Ele. Glória a Deus. Vamos continuar então. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: portanto nós também, diga nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Diga assim: tem um caminho. O que eu preciso fazer? Para começo de conversa, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. E eu não estou falando de pecado, de coisas horríveis, eu estou falando de coisas que atrapalham você a desenvolver a sua fé e caminhar perfeitamente nesse caminho. Mas o texto continua: livremos então de tudo que nos atrapalha, e ele acrescenta dizendo: e do pecado que nos envolve. Existe um pecado que vive nos envolvendo, que quer roubar nossa atenção, que quer roubar o nosso tempo, que quer roubar nossa alegria, que quer nos trazer condenação e culpa. Livre-se disso. Como eu me livro disso? Em Cristo, porque Ele já levou sobre si todos os seus pecados. Então livre-se do pecado que nos envolve e corra com perseverança. Diga: correr com perseverança. Porque tem uma corrida que nos é proposta, e essa corrida é interessante, não é uma corrida de velocidade, não é quem chega primeiro, mas é uma corrida de resistência, persistência, resiliência, perseverança. Diga: perseverança. Então hoje eu estou correndo, eu estou animado, hoje é uma bênção, Deus, o teu, a minha casa está bem, eu recebi um aumento, então eu estou correndo com perseverança, glória a Deus. Mas no dia difícil, persevere também na sua carreira. Continue correndo, continue andando, porque Deus é contigo. Continue deixando para trás aquilo que atrapalha. Continue evitando o pecado na sua vida.
e continue correndo a carreira que lhe está proposta. O versículo 2 fala assim: tendo os olhos, diga olhos. Olhando para quê? Olhando para a situação, olhando para a circunstância, olhando para trás, olhando para os problemas? Não, está dizendo aqui, tenha os seus olhos fitos em Jesus. Diga, Jesus. Porque Ele é o caminho, é por Ele. Nós seguimos Ele, nós fazemos aquilo que Ele faz. Isso é sinônimo de vitória. Por quê? Ele é o autor e consumador da nossa fé. No final das contas, a nossa jornada é uma jornada de fé. E quanto mais amadurecemos em fé, mais de Deus nós vamos poder desfrutar. Por quê? Porque sem fé, vamos repetir o versículo juntos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: você quer agradar a Deus? Como podemos agradar a Deus? Com fé, ou seja, acreditando que Ele vai fazer, acreditando que Ele vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. Isso é fé. Acreditar que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu? Deus prometeu? Aonde? Na minha vida. Vamos fazer de novo? Ele prometeu. Na sua vida. Dá um aplauso a Jesus. Versículo 3 diz assim: pensem bem. Pensar bem em quê? Nos problemas, nas crises, nas brigas, nas dificuldades? Não. Ele está dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Pensem bem em quem? Em Jesus e naquilo que Ele fez. Por quê? Porque quando você faz isso, você, diz o final do versículo 3, você não vai se cansar e nem desanimar. O problema de uma jornada difícil é o cansaço, é o desânimo. São as ofertas que nós temos para mudar de caminho, são as rotas que aparecem alternativas. Mas quando nós pensamos em Jesus e aquilo que Ele fez por nós, nós não vamos cansar. Diga cansaço. Não. Diga desânimo. Não. Vire para quem está ao seu lado e diga com voz de profeta: você não está desanimado. Diga isso a 3 pessoas. E se porventura, por alguma razão, você está sentindo lá no fundinho um desânimo, é porque você está olhando para você mesmo e não olhando para Jesus. Porque quem olha para Jesus não fica desanimado. Eu conheço um pastor que está desanimado porque ele não está olhando para Jesus, irmão. Ele fica querendo carregar a igreja nas costas dele com a força do braço. Não funciona. A igreja é de Jesus, a sua vida é de Jesus, todos nós pertencemos a Ele. Então, quando nós olhamos para Ele, nós entendemos aquilo que Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, toda a nossa jornada se resume a isso: ir a Ele. Ele disse: vinde a mim. E a nossa jornada, ir a Ele. Hoje Ele vai convidar: vem a mim. E o que você tem que fazer? Ir a Ele. Alô? Você é um abençoado do Senhor Jesus. Diz amém. Sabe, eu vou mostrar para vocês uma história que retrata muito bem isso. Jesus morreu e ressuscitou. E no 3º dia Ele ressuscitou, como todos nós sabemos disso. Mas lá na época, no dia da bênção, no dia da ressurreição, existiam 12 discípulos que estavam desanimados e desistidos, e eles estavam saindo de Jerusalém. Olha só, eles estavam saindo do lugar onde Jesus havia ressuscitado e voltando para a casa deles, que ficava a 11 quilômetros de distância, numa aldeia chamada Emaús. E baseado nessa história, nós vamos ver como é importante perseverar em seguir a Jesus, conhecer Jesus, e como a sua vida pode mudar. Você não vai sair daqui dessa noite nem desistido, nem desanimado.
E eu não estou falando só de Jesus. Você pode ter entrado aqui desistido do seu filho, da sua filha, da sua família, do seu casamento, desistido do seu trabalho, do seu emprego, da sua empresa, talvez desistido da sua própria vida. Mas você vai sair daqui hoje cheio do ânimo, do fogo e do ardor, do seu coração, do poder do Espírito Santo sobre você. Diz amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito move no seu coração nessa noite. Então vamos começar aqui, vamos dar sequência numa jornada, e essa jornada, muitas das vezes, ela é uma jornada corretiva. O que é uma jornada corretiva? É quando você está lá no seu aplicativo de trânsito, no seu Waze, no seu Google Maps, e está indo para um determinado lugar, e daqui a pouco você entra na rua errada, e ali ele começa a reclamar com você, e fala com você, não, rota errada, né, e te dá um novo trajeto, porque você precisa voltar para o caminho. Senão você não vai chegar onde você pretende chegar. Sabe, Jesus, muitas das vezes, ele chega perto de nós para corrigir a nossa rota. Vamos ver no texto aquilo que ele fez com essas duas pessoas, com esses dois irmãos. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 15, diz assim: e naquele mesmo dia, repete comigo, naquele dia. Pergunta para quem está do seu lado assim, que dia é esse? É o dia da ressurreição. Não é o dia da morte de Jesus, é o dia da ressurreição. É aquilo que nós conhecemos hoje, está chegando aí, no final do mês de março, é domingo de Páscoa. É o dia da ressurreição. Naquele dia, no dia da ressurreição, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Dois deles. O que eles estavam fazendo, indo no lugar contrário? Jesus estava ali, eles estavam indo para lá. Tem muita gente que precisa ter a sua rota corrigida. Por quê? Porque se perdeu por alguma razão e está indo no caminho errado. O versículo 14 diz assim: e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam sobre aquilo, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, aproximou-se e começou a conversar com eles. Interessante, né? O próprio Senhor Jesus, que havia acabado de ressuscitar na madrugada da manhãzinha daquele domingo, ele parou tudo o que estava fazendo para acompanhar aqueles dois discípulos que estavam desanimados e desistidos, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós gostamos de conversar muito a respeito do passado. Passado, coisas que ficaram para trás. Algumas pessoas, elas têm um poder, por exemplo, dentro de um casamento, de lembrar de alguma coisa que foi dito ou que foi feito há meses, anos, décadas atrás. Passado. E eles estavam ali conversando a respeito daquilo e indo no sentido contrário àquilo que Jesus estava mostrando. Mas, diga mais, o próprio Jesus se aproximou deles. Sabe, não importa, vou lhe dizer uma coisa, olha para mim, não importa o sentido que você está andando, mesmo que esse sentido seja completamente errado, que esse caminho seja completamente fora do padrão, o Senhor Jesus, ele sempre está andando ao seu lado. O que ele estava fazendo ali? Resgatando ovelhas perdidas. Diga hoje, ele veio aqui para resgatar ovelhas perdidas, desanimadas. Isso. Ele veio para resgatar aquele que está perdido, desanimado, chateado, cansado e tudo mais. Se esse é você, hoje é o dia que Jesus vai mover na sua vida. Diz amém? Enquanto Jesus caminhava com eles, versículos de 16 a 21 diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, Jesus se apresentou a eles, mas não disse: eu sou Jesus. Jesus que ressuscitou, e os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. O que isso nos mostra? Nos mostra que muitas das vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nós estamos tão cegos por causa dos problemas, porque nós só conseguimos enxergar a crise, o problema, a dificuldade, e não conseguimos perceber que Jesus está do nosso lado, como se estivéssemos impedidos de vê-lo, de percebê-lo, de compreendê-lo, mas Ele está lá. Vire para quem está ao seu lado, diga: Ele está lá. Agora diga para outra pessoa, se o seu problema foi no passado, ele estava lá. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, se você tiver algum problema lá no seu futuro, eu quero lhe dizer, ele estará lá.
porque Ele nunca te deixa e nunca te abandona. Para aqueles que são filhos, Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é você, diga, sou eu. Então, eles não conseguiam reconhecê-lo, porque os olhos deles estavam nos problemas. Então Jesus pergunta para eles assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos, porque eles estavam falando daquilo que tinha acontecido no fim de semana, estavam tristes, chateados. Um deles, chamado Cleopas, versículo 18, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Parecia que era exatamente o contrário, que Jesus era o único que sabia o que tinha acontecido de fato naqueles dias. Mas quando a crise é muito grande, quando o problema é muito grande, nós não conseguimos pensar em mais nada. Mas é aí que nós precisamos perceber: Ele está comigo. Repete: Ele está comigo. Ele está com você. No dia bom, no dia mau, no dia ruim, no dia chuvoso, no dia ensolarado, Ele sempre esteve lá. Ele sempre está lá. E Ele sempre estará lá. Diz amém. Glória a Deus. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: Ele está com você. Ele está com você agora. E Ele vai estar com você amanhã. Oh, meu Deus, glória ao Senhor. Então, Jesus pergunta que coisas no versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondem eles. Ele era profeta, diga profeta, poderoso em palavras e grande em obras, diante de Deus e de todo o povo. Vamos dizer de novo? Profeta, poderoso em palavras e fazia muitos milagres. Eles olhavam para Jesus dessa forma. Ele era um profeta, ele pregava muito bem e ele fazia milagres. Qual a expectativa deles? De que ele seria o rei de Israel e libertaria o povo do seu jugo, do jugo romano. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para libertar do jugo do pecado. E lá no futuro, Ele vai voltar. Repete. Diga de novo. E não há nada nem ninguém que possa impedir isso. Nem aquela cantora baiana não vai conseguir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai voltar para reinar. Mas naquele momento ele vinha para salvar. E eles estavam chateados e diziam assim: os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. E hoje, diga assim, hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Irmão, se você está vivendo uma situação de crise, de dificuldade, de crise de fé, não sabe se permanece, se desiste, se vai ou se volta, eu quero dizer uma coisa para você: tire o foco hoje dos problemas, das crises, das dificuldades e coloque os seus olhos em Jesus. O que vai acontecer se eu fizer isso? Você vai tirar o seu foco do problema e do passado. Eles estavam dizendo que Jesus tinha morrido e agora já era o terceiro dia. Qual dia? Terceiro dia, diga terceiro dia. Eles estavam vivendo da notícia atrasada. O que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou, mas eles não conseguiam perceber. Irmão, Jesus ressuscitou. Sabe o que significa essa verdade? Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Se Jesus morreu, eu morri com Ele. Logo também, se Ele ressuscitou, Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir a última frase? Eu esqueço que eu não posso fazer essas coisas, que eu acabo virando meme no YouTube. Vamos repetir essa frase? Tem certeza? Pergunta para quem, tem certeza? Se fosse gol do seu time de futebol, tu pulava e gritava. Mesmo sendo aquele ruinzinho. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim? Eu ainda estou falando mais alto que vocês. Cristo vive em mim? Isso! Dá um aplauso a Jesus.
Eles estavam vivendo na expectativa do passado. Quantos de nós estão vivendo na expectativa do passado? O dia ontem pode ter sido ruim. A sua história, a sua jornada até aqui pode ter sido uma derrota, pode ter sido uma desgraça. Não ter graça nenhuma de Deus na sua vida. Mas o que eu quero lhe dizer é que hoje é um novo dia. Não viva na história do passado, nem do fim de semana. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou e Ele quer fazer parte da sua jornada. Diz amém. Pergunta para quem está do seu lado, se você vai deixar Ele ir com você? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, melhor não. Vou lhe dar uma ideia melhor. É melhor você ir com Ele. Amém? Diz assim, eu vou com Ele. Ele estava lá junto com aqueles caras, voltando de Jerusalém, 11 quilômetros andando. A jornada deles ali era 11 quilômetros. 11 quilômetros. Eu já fiz a caminhada de 11 quilômetros. Eu saio da minha casa, vou lá até o Forte Gragoatá, viro à direita ali, vou lá na pracinha, contorno e faço tudo ao contrário. Dá 11 quilômetros. 11 quilômetros andando e Jesus andando com eles. Interessante que no começo da jornada Jesus não falou nada. O que Jesus disse? Só ouviu. Sabe, só ouviu. O que ele estava fazendo? Ouvindo. Por quê? Porque ele precisava corrigir aquela rota. Ele precisava corrigir aquele caminho. Mas como é que ele ia compreender? Ouvindo. Sabe, Jesus, ele está ouvindo você. Ouvindo você, a sua crise, a sua dor, a sua tristeza, o seu problema. Porque nessa noite ele quer corrigir o seu caminho, quer corrigir a sua rota. E mesmo que você não perceba, ele continua andando ao seu lado. Oh, glória! Ele continua andando ao seu lado. Sabe, essa correção de rota nada mais é do que um desafio de fé. Ele quer desafiar a sua fé. Repete comigo assim, quem crê errado, vive errado. Porque nós vivemos de acordo com o nosso padrão de crenças. Nós vivemos, nos comportamos no meio da sociedade, da família, diante de Deus, de acordo com o nosso padrão de crenças. E quem crê errado, acaba vivendo errado. Vai colher exatamente aquilo que plantou, porque acredita naquilo que está vivendo como sendo o seu padrão ideal. Então, aqueles dois homens, eles tiveram o próprio testemunho de Jesus. Porque Jesus já havia dito, eu vou morrer e no terceiro dia vou ressuscitar. Ainda naquela semana, na quinta-feira, Jesus estava no cenáculo com eles, comendo a última ceia. E na última ceia ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar lugar. Sabe? No capítulo 14 ele diz assim, eu sou o caminho, porque Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, você me conhece, está comigo há tanto tempo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele estava dizendo sobre isso, e anunciou que haveria um traidor. Judas foi exposto como traidor, todo mundo sabia, ele havia acabado de dizer que ia morrer naquele fim de semana de Páscoa, ele seria o Cordeiro Pascual. O holocausto. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde, exatamente no intervalo do primeiro sacrifício da manhã no templo. Enquanto o cordeiro era sacrificado no templo, Jesus era pendurado na cruz no monte. 3 horas da tarde, na hora nona, quando o cordeiro novamente era sacrificado, Jesus estava dando o seu último suspiro. Todos eles sabiam disso, mas eles não conseguiam crer, sabe? O que fez com que eles andassem na jornada errada é que eles não conseguiam crer naquilo que Jesus tinha dito. Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, creia. E às vezes tem pessoa que diz assim, eu preciso ver Jesus para acreditar nele. Não vai ver. O próprio Jesus não se apresentou fisicamente para eles. Você precisa acreditar na palavra, diga, na palavra do próprio Jesus que está na Bíblia. E acreditar no testemunho daqueles que já se encontraram com ele. Eles ouviram mensagens, ensinos, eles viram milagres, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. 4 dias. E agora ainda mais. No domingo de manhã, Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E não encontraram Jesus lá, o sepulcro estava vazio e tinha anjos dizendo, ele ressuscitou.
E os caras diziam assim, nós ficamos assustados, porque algumas mulheres disseram isso para nós. Mas ainda assim, diga ainda assim, estavam caminhando na rota errada. Jesus ressuscitou em Jerusalém, eles estavam caminhando para Emaús. Jesus está aparecendo para você nessa noite, na pessoa do Espírito Santo. Acerte a sua rota, pelo amor de Deus. Diz amém. Amém. Pedro e João foram ao sepulcro e encontraram o quê? A mesma coisa. Eles acreditaram? Não. Continuaram andando na direção errada. Me ajuda, diga para a pessoa que está ao seu lado hoje. É o dia de corrigir a sua rota. O versículo 25 de Lucas 24 diz assim: Ele lhes disse, quem disse? Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Meu Deus, muitos de nós somos crentes, somos crentes. Eu não sou crente há tanto tempo assim, faz uns 3 meses. Se somar isso, mais uns 50 anos. E a gente está tendo revelação e aprendendo coisas de Deus até hoje. Como a gente custa entender e demora a acreditar. E a gente vive a nossa vida como se Deus não existisse. E no momento que a coisa fica ruim, eu estou falando não é ruim um pouquinho, não. Eu estou falando é ruim, muito ruim. Aí a gente busca Ele. Quando a gente ouve aquela notícia, não tem jeito. Casamento acabou, o filho foi embora, a empresa faliu, está doente, não tem cura, aí busca Ele. Mas ao longo da jornada, a gente custa entender e não consegue acreditar. Diga misericórdia. Mas hoje, diga hoje. Hoje é o 3º dia. Hoje é dia de mudar a sua história. Se ninguém diz amém, eu digo amém. Já que você disse amém, dá um aplauso a Jesus. Então Jesus continuou andando com eles e começou a trazer uma revelação progressiva, uma revelação em andamento. Porque era importante e continua sendo hoje. Nós precisamos ver Jesus através da palavra. E tudo aquilo que Ele fez, Ele faz. Tudo aquilo que Ele realizou, Ele realiza. Aonde? Na sua vida, diga na minha. Qual o problema? Tem dificuldade de entender. E custa acreditar que Jesus pode fazer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque você acha que não merece. Você acha que não merece? Porque você se conhece, sabe o que está na sua mente, sabe o que você fez. Você não sabe o que eu fiz no verão passado. Nós estamos no verão ainda. Jesus sabe. E eu quero lhe dizer, seja lá o que você tenha feito no verão passado, seja lá o que você tenha feito no carnaval passado, Jesus estava lá com você. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Ele estava lá. Vire para outra pessoa e diga, Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Você que ficou em casa murmurando e criticando, Ele estava lá. Você que saiu para se sentir mais santo que todo mundo, Ele estava lá. Você que caiu na gandaia. Ah, não, aqui ninguém faz isso. Só lá na 44 que o pessoal cai na gandaia, né? Ele estava lá. Você que tomou todas, Ele estava lá. Não tem como separar Ele de você. Alô? Vamos continuar. Eu quero dizer uma coisa. Ele está aí hoje. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Ele está aí. Lucas 24, de 26 a 28, diz assim, Jesus diz assim, não haveria o Cristo de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Vocês estavam pensando uma coisa, tinham uma expectativa, mas era necessário que o Cristo sofresse e morresse, porque se Ele não morresse, o grão de trigo cairia na terra, não morreria, e se não morresse, ficava sozinho. Mas na morte de Jesus tem vida para mim e para você. Vire para quem está do seu lado e diga, tem vida para você. Diga assim, apesar de você, diz para Eduardo aí, apesar de você, tem vida de Deus para você. Tá bonitão hoje, hein?
mas com Jesus fica mais bonito ainda. Tem vida de Deus para você. Tem vida de Deus para você. Por quê? Porque Jesus morreu. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Sabe, não deveria o Cristo sofrer? Eu fico pensando, Jesus deve ter dito para eles assim, olha, o Cristo, ele não falou eu, né? O Cristo, ele era a arca de Noé, que salvou o povo. O Cristo era o cordeiro, que em cima do Monte Moriá estava sendo sacrificado no lugar de Isaac. O Cristo, ele era o cordeiro da Páscoa, que foi morto no Egito e ungiu as portas com sangue. O Cristo era o maná que descia do céu. O Cristo é a madeira que foi lançada lá em Mara, nos poços de águas amargas, que se transformaram em águas doces. O Cristo é a rocha do deserto que foi ferida, para que milhões de pessoas pudessem beber. O Cristo é essa pessoa, ele é o Cristo, ele é a serpente de bronze, ele é a arca da aliança, ele é o cordão vermelho, sabe, na porta de Raabe, a destruição de Jericó. Na história de Boaz, ele é o próprio Boaz, remidor de Ruth. Em Isaías, ele é o servo sofredor. E essa história não tem fim, tudo na Bíblia aponta para ele, porque tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso, diga por isso, eu preciso segui-lo na minha jornada. Quer ser feliz? Siga Jesus. Quer sucesso? Siga Jesus. Eu conheço um monte de crente que não tem sucesso, porque não está seguindo Jesus como devia. Mas estamos na jornada. Talvez essa seja a realidade de hoje, mas amanhã, diga amanhã, ele estará lá. Siga ele. Siga ele. Vai atrás dele. Eu queria chamar a atenção para um versículo especial que representa Jesus. Olha para mim. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Jeremias 18, 4. Vamos colocar nome nas imagens. Vire para quem está ao seu lado e diga: o vaso é você. Está claro? Diga de novo: o vaso é você. Vaso de barro. Vaso de barro, é você. Quem está fazendo o barro, o vaso, é ele. Diga assim: ele é Jesus. O vaso é você. O barro representa a sua humanidade. Mas você não saiu exatamente do jeito como Jesus queria, ou seja, você está andando no caminho errado. E o que ele faz? Ele pega o barro, ele pega o vaso e amassa de novo. Diga amassar. Mexe assim com a mão assim, amassa, amassa, amassa. Amassa uma mão dentro da outra, uma mão dentro da outra. Amassa, amassa, ele está amassando. Quando ele amassa você, é porque ele quer corrigir a sua rota, ele quer mexer no seu futuro, ele quer direcionar você para o caminho certo, a caminho que ao homem parece direito. Você acha que está andando no caminho correto, mas preste atenção, seguir a Jesus é o único caminho correto. Ele não vai impedir você de casar, nem de prosperar, nem de estudar, nem de ser feliz, mas siga ele, e todas essas coisas, diga todas elas, serão acrescentadas. E depois que ele amassou, ele colocou na roda, pedalou e fez um vaso novo. Tem vaso que é mais duro. Jesus está amassando o Jean há muitos anos, mas esse vaso novo não quer sair. Mas ele vai. Qualquer dia ele vai cantar: quebra minha vida, me faça de novo. Se você quer, eu não sei, mas ele quer que você seja um vaso novo. É por isso que ele está corrigindo a sua rota. Vamos caminhar para o final? Não provoca que eu posso continuar mais 2 horas, hein? Quem está com relógio hoje?
Acho que é Dudu. Dudu está com o relógio hoje. Sabe, eu acredito que aqueles dois caras... Tem gente que acha que era um casal, tá? Cleopas e a sua esposa, porque eles estavam indo para casa. Pode ser. Aquelas duas pessoas, aqueles dois irmãos, eu acredito que eles foram amassados durante 11 quilômetros. Por alguém que eles não conheciam, porque eles não abriram os olhos e não sabiam que era Jesus. E eles foram amassados. Mas o que acontecia enquanto Jesus falava com ele durante aquela viagem, aquela jornada? Diga-se comigo, os corações deles ardiam. Quando você está sozinho, com a sua alma, com seus pensamentos, com seus sentimentos, seu coração não arde. E via de regra, quando você se encontra nesse lugar, nessa fase, nesse momento, você procura alguém, o termo que a gente gosta de usar é associar alma. Alguém para concordar com você. Alguém para dizer assim, você tem razão. De fato, você foi injustiçado. De fato, pisaram na bola com você. E a gente procura alguém que possa associar a alma conosco, diga mais. Jesus não fazia isso, porque quando nós associamos alma, nós podemos até nos sentir um pouquinho bem naquele momento, mas lá no fundo, diga lá no fundo, está faltando alguma coisa. Mas enquanto Jesus ia falando, mostrando a realidade, corrigindo aquele vaso, fazendo ele de novo, o testemunho deles é que o coração deles ardia. Sabe, se o seu coração está ardendo hoje por essa palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, é porque Ele está chamando você de volta. Mas eu estou fazendo parte da igreja, pode até estar, mas Ele continua chamando você de volta. Eu sou um líder de célula, mas Ele está chamando você de volta. Eu sou pastor dessa igreja, mas Ele está chamando você de volta. A rota, corrigindo. Eu sou apóstolo dessa igreja, pode ser até o anjo da igreja, o querubim ungido. Ele está chamando você de volta. Se o seu coração está ardendo, Ele está te chamando de volta. Se o seu coração está doendo, está se sentindo condenado ou culpado, cuidado, você continua andando na direção de Emaús. Sabe o que significa Emaús? Banhos quentes. Alguém que te conforte. Mas o que Jesus está falando é palavra de vida, de transformação e de mudança. Diz amém? Versículo 29, seguinte. Mas eles insistiram muito. Repete comigo, insistiram muito com ele. Eles insistiram pouco. Não. Eles insistiram muito. Eles queriam muito. Queriam o quê? Que Jesus continuasse com ele. Eles queriam muito continuar ouvindo. Eles queriam muito continuar recebendo aquela palavra. Eles queriam muito ser mudados e ser transformados pelo Senhor Jesus. E eles insistiram, porque o coração deles estava ardendo. Nós precisamos ser uma igreja que o coração arde. Não apenas cantar sobre isso, não apenas falar sobre isso, mas viver essa realidade de um coração que arde. Não ser um cristão nominal, porque às vezes nós estamos seguindo na rota errada. Fique conosco, porque a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partindo, deu a eles. Partiu o pão. O pão que representa o seu próprio corpo. E quando eles viram o pão ser partido, Jesus foi revelado para eles. Sabe, hoje Jesus quer ser revelado para você. Olha para mim. Jesus quer ser revelado para você. Ele quer revelar para você que Ele está ao seu lado, que Ele esteve ao seu lado e que Ele estará ao seu lado. E quer trazer você de volta para a rota. Não a rota do faz tudo, mas a rota do desfrute da presença. Da alegria, do coração ardendo, enquanto você anda pelo caminho. Eu não sei o que você vai fazer amanhã. Talvez vá trabalhar, vai ficar em casa, cuidar da família, talvez vai estudar. Sabe, talvez você não tenha nada o que fazer como você queria ter um emprego. Mas seja lá como for, Deus continuará, Jesus continuará com você. Ele sempre estará lá. Qual o motivo dele? Fazer o seu coração arder. E quando você segue nessa rota, absolutamente nada vai fazer falta para você. Quem crê nisso diz amém. E aqueles caras que andaram, aqueles dois que andaram 11 quilômetros para cá, desanimados, disseram, o nosso coração não ardia enquanto ele falava no caminho, nos expunha as escrituras. Sabe o que eles fizeram? Agora eles pegaram e andaram 11 quilômetros de volta até Jerusalém. Sabe, às vezes a gente tem um motivo. Tudo que a gente precisa é um motivo para andar na rota errada.
O motivo pode ser qualquer coisa. Eu tenho a presença de Deus que se manifesta muito maior no culto como esse, por quê? Porque nós somos muito mais do que 2 ou 3 buscando. E por que não se manifesta mais? É porque muitos de nós, na verdade, não vieram aqui com o intuito de buscá-lo. Se nós o fizermos, ele vem com força. Ele vem sempre, mas ele vem com força, ele move o lugar. Mas às vezes a gente tem desculpa, tudo é desculpa, tem cadeiras vazias, pessoas vão dar desculpas, problemas, tiveram dificuldades, vão tentar esconder talvez o real motivo. Mas vão dizer, isso é trabalho, é o futebol, chegou visita na minha casa, e sei lá, rota errada. Diz só isso, rota errada. Eles estavam andando na rota errada, mas chegou alguém perto e disse, olha, vocês estão na rota errada. E quando o coração deles começou a arder, eles não tiveram o menor preconceito, a menor dúvida de andar 11 quilômetros de volta para poder acertar a rota deles naquele dia. Deus quer acertar a sua rota hoje. Diz amém? Sabe, você pode ter caminhado 11 quilômetros na direção errada. Você pode ser um grande profeta de Deus, mas está caminhando 11 quilômetros na direção errada. E o que Deus quer fazer é corrigir a direção e trazer você de volta. Trazer você de volta para perto dEle. Trazer você de volta para os caminhos dEle. Diz amém. Quem quer consertar a rota nessa noite? Fica de pé, em nome de Jesus.